Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria poder estar aqui com você no dia de hoje! Vamos chegando, meu povo! Olá, muito boa noite! Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo aí? Me ajude aí, por gentileza. Hoje a gente está num outro lugar, outro ambiente. E eu não tenho certeza se no Facebook você me ouve. Vocês do Facebook me ouvem também. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives. Eu tenho um sonho. Viver um dia, um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E hoje nós vamos começar uma série de lives com um tema bem interessante. A gente vai falar sobre guardas mentais. Quem são os guardas mentais? E essa é a parte número 1 no dia de hoje, que a gente vai estar falando aí sobre guardas mentais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu falei que para você que talvez a gente não tivesse live, estamos ao vivo diretamente da cidade de Goiânia, para todo o Brasil e também para o mundo, né? Quero que você me diga aí, tá tudo ok? O Instagram já confirmou. Vamos ajudar aí no algoritmo do Instagram e das redes sociais. Por gentileza, aperte nessa pipazinha que tem aí embaixo e vai convidando o povo para estar conosco hoje à noite. Encontra o povo e vai colocando, clicando para estar conosco. E depois que você coloca para esse povo, você então aperta aí a parte de concluído e manda para o povo, convidando para entrarem conosco hoje à noite. E você do Facebook também vai compartilhando nesse instante, convidando a gente. Vai começar uma série nova no dia de hoje e a série tem como título Guardas Mentais. E eu queria trabalhar com você de uma maneira muito especial a partir de hoje num assunto muito incrível que vai ajudar você a fortalecer a sua mente, ajudar a você a fortalecer aí um dos ativos principais que existem dentro de você, que é essa mente incrível que você tem. E é nisso que nós queremos trabalhar a partir de hoje numa série provavelmente de 3 lives ou 4 lives sobre guardas mentais. Que bom que você está aqui comigo no dia de hoje para esse momento tão especial e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa madrugada para quem vai assistir num outro horário, num outro momento. E eu queria trabalhar com você na live dessa noite pensando um pouquinho que no tempo em que nós estamos, na era da distração digital, aqueles que podem se proteger das entradas negativas, das entradas não construtivas, são homens e mulheres que atingirão os seus objetivos com confiança, são homens e mulheres que terão saúde emocional. O som está com um pouco de ruído, a Aline falou. Vamos ver se melhora agora aí, amiga. Fala para mim aí, Aline, vamos ver se melhora aqui agora o som no Instagram. Vê se melhorou aí, Aline, por gentileza, o som aí do Instagram. Vê se está chegando melhor aí, se o ruído foi embora, para que a gente chegue de uma maneira clara aí, para estar conversando aí com vocês nessa live, nessa noite, de uma forma muito especial. Melhorou aí, Aline? Fala para mim, por gentileza, se o som melhorou. A gente está num outro cenário, num outro lugar, e às vezes dá um pouquinho de dificuldade, né? Eu falei para você que a gente não ia conseguir ter live, mas graças a Deus a gente conseguiu e conseguimos entrar aqui. Então, pessoas que conseguem então proteger-se das entradas negativas, não construtivas, são pessoas que vão atingir então um objetivo maior, com maior confiança, vão ter mais saúde emocional. E todos os dias o que você precisa fazer é ter então esse guarda à porta da sua mente, protegendo a entrada da sua mente, e você precisa entender aquilo que é necessário para que você então consiga proteger o maior ativo, esse ativo principal que existe, que é a sua mente, essa mente brilhante, essa terra incrível que você tem, essa terra que um dia se tornou terra de ninguém, mas você é o legítimo dono e está na hora de você reassumir o controle da sua mente
e entender que sim, você tem uma capacidade incrível nessa mente e você pode fazer a diferença na sua história cuidando então desse principal ativo. E quando a gente pensa na questão do mundo, né, é impossível você prosperar no mundo de mudanças rápidas, de um mundo que tem uma interconexão que a gente pode chamar de insana, sem você construir um perímetro de defesa eficaz em torno da sua mente. Então, você tem que olhar para os desafios que existem relacionados à nossa mente e tomar uma iniciativa, tomar uma decisão, fazer a diferença na história da sua vida, entendendo que você é o maior responsável por essa mente. Porque no mundo em que a gente vive, desde o ventre materno, a gente começa a levar paulada, grudados pelo cordão umbilical, além de receber alimentos, nós também recebemos toda aquela parte que vem da nossa mãe relacionada ao estresse que ela enfrenta na gestação, a situação complicada que ela enfrenta acaba vindo para dentro de nós. E, consequentemente, a gente também recebe aquilo que vem através da herança genética ou também através da memória genética. A memória genética é todo e qualquer trauma relacionado ao nosso pai, aquilo que ele enfrentou como trauma, a situação difícil que ele enfrentou, e essa condição passou através do espermatozoide e veio para você. O que falar então também da questão da herança genética, que é aquela situação que acaba vindo para a nossa vida, e biblicamente a Bíblia já falava sobre isso, que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e quando diz visita não tem a ver com castigo, algumas pessoas encaram como castigo e não é castigo, e a ciência depois comprovou, apesar da ciência não acreditar no livro sagrado, o livro dos cristãos, a ciência comprovou que tudo aquilo que você foca expande. Então tudo aquilo que você coloca a sua atenção, ela vai voltar para cima de você de uma forma grandiosa, muito forte e de uma forma cruel para destruir você por completo. Então nós precisamos, num mundo que tem uma interconexão praticamente insana, nós precisamos construir um perímetro de defesa que seja muito eficaz em torno da nossa mente para nos proteger. Tem uma frase que eu gosto muito que foi falada um tempo atrás aí por Jim Rohn. E ele disse: todos os dias fique de guarda na porta de sua mente. E o Jim aqui falou: todos os dias fique de guarda na porta da sua mente. Frase interessante e forte ao mesmo tempo, né? Porque se você não colocar um perímetro em volta da sua mente, os resultados que você almeja nunca vão chegar, a saúde emocional que você almeja nunca vai chegar. Lembra da live de ontem que eu falei para vocês aí que a gente não se prepara para os solavancos da vida, a gente não se prepara para a montanha russa das coisas ruins que acontecem, e quando a gente não se prepara, as coisas que fogem do controle acabam tirando a nossa alegria, tiram o nosso sono, tiram a nossa saúde emocional. E aí pode estar relacionado à doença de uma filha, de um filho, pode estar relacionado a um acidente doméstico, um acidente de trânsito, pode estar relacionado a um conflito com alguma pessoa, e você não está preparado para o solavanco, você não se preparou para aquilo. E quando você não se prepara, pode te pegar de surpresa. E uma das coisas também tem a ver com a morte. Lembra? Ontem a gente falou muito sobre isso. E como que se prepara para isso? Assista a live de ontem. Como se preparar para a morte de alguém que você ama. E será que é possível? Não é possível? E ontem, na live de ontem, a gente falou sobre isso. E mesmo que a gente faça ou se prepare, a gente coloque o guarda no perímetro da nossa mente, quando a gente olha para esse tipo de coisa aqui agora, pode ser algo terrivelmente lento. Tanto a motivação quanto a paixão podem acabar evaporando mesmo, como se nunca existissem. Além do mais, o estilo de vida de simplesmente pagarei as minhas contas e morrerei vai entrar em vigor. Aquele tipo de pessoa que ela se contenta com as misérias da vida, ela se contenta, então ela olha para ela e ela acaba acreditando que na vida dela não tem solução. Ela começa a ter a síndrome de Hard, que eu sempre falo aqui, que é aquela hiena, né, que tinha do desenho do Hard, do Lip do Hard, que era o leão e a hiena sempre olhava o quadro negativo das coisas, sempre vai dar tudo errado, nunca vai funcionar. E aí entra a questão das crenças autolimitantes, a tragédia na vida, aí entra a linha de valores que foi destruída, e você entra num círculo vicioso, e esse círculo vicioso faz com que você acredite
eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser feliz, ninguém me ama, nunca vou ser amado, nunca vou dar certo com amor, e faz com que você entre num círculo vicioso exatamente por causa desse tipo de coisa. Porque você não tem um guarda que vigie o perímetro mental. E aí você entra numa situação como essa que pode te levar ao buraco, inclusive até o caixão, a destruição, a aniquilação. E não é bom, porque como seres humanos, nós só somos felizes quando nós crescemos acreditando que é possível ser feliz. Nós só somos felizes quando nós acreditamos que é possível, sim, tirar uma das grandes crenças destruidoras, autolimitantes, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Esse vínculo muito forte que os pais tinham com a ideia de que você nasceu em uma família pobre e você não tem o direito. E a oportunidade é para todos, todos têm a mesma oportunidade. O problema foram os bloqueios emocionais, os traumas emocionais e foi uma grande quantidade de crenças totalmente destruidoras e limitantes que as pessoas enfrentaram. Então, quando você olha para uma situação como essa, você precisa entender que existem algumas etapas para você conseguir desenvolver guardas mentais dentro de você. E hoje eu estou iniciando uma série que provavelmente vai ter 3 ou 4 lives e a gente vai falar sobre guardas mentais. E a primeira etapa, então, para você precisa implantar uma equipe de guardas mentais dentro de você. E isso é muito importante. Lembra que eu falei para você que a nossa mente, eu já falei um tempo atrás, que a nossa mente, ela é incrível, é uma terra incrível. Tudo que você planta, você vai colher. Se você planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. Se planta coisas boas vai colher. E quando você olha para isso, você precisa implantar uma equipe de guardas mentais, acreditando que esses guardas irão proteger a sua mente, proteger o jardim que é a sua mente, proteger a terra que é a sua mente, proteger do quê? Proteger de ervas daninhas. E eu gosto muito de fazer uso de uma figura de linguagem, e você já viu eu fazer vários usos de figura de linguagem aqui, porque faz com que você entenda baseado naquilo que nós conhecemos. Ervas daninhas. Existem ervas daninhas, existem ervas venenosas, que elas estão então, essas ervas daninhas e venenosas, elas estão produzindo entradas totalmente negativas na sua vida. Então você precisa começar a acreditar e imaginar que você vai ter agora uma equipe de guardas mentais, uma equipe de guardas da mente sentados dentro da sua mente, protegendo o perímetro da sua mente. Que tal? Será que isso é possível? Sim, ele é incrível e é possível. E eu faço uso disso, porque teve um tempo na minha vida, e eu já contei a minha história para você, um tempo na minha vida em que os vampiros emocionais, os parasitas mentais, os fantasmas da mente, eles tinham um poder muito forte contra a minha mente. Consequentemente, o que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar e comecei a criar uma estrutura de guardas mentais para proteger o perímetro da minha mente. E grandes funções tem esses guardas, e você vai ver nessa série que nós vamos assistir, e uma das grandes funções que esses guardas têm é ele avisar você quando as coisas ruins começam a acontecer. Que tal? Será que isso é legal? Será que isso é importante? Você se preparar e aí de repente alguém canta lá, né? Canta na sua mente, olha, se prepare, isso é uma informação negativa? Isso é um pensamento negativo? Essa é uma crença autolimitante? Isso é algo ruim que está vindo para dentro de você? E quando você começa a criar ou desenvolver guardas mentais dentro de você, esses guardas mentais que estão dentro de você, eles começam a produzir uma parede verde à prova de balas ao redor da sua mente. Por que verde? Porque eu estou falando aqui de um jardim, né? Então aqui uma parede verde à prova de balas ao redor da sua mente. Prova de bala dos vampiros emocionais, dos parasitas emocionais, dos fantasmas que já existem dentro da sua mente. E quando você começa a olhar, ele começa a produzir uma prova de balas mesmo, uma parede à prova de balas ao redor da sua mente, consciente, neutralizando qualquer entrada não construtiva que tente penetrar em sua mente. E aí eu te pergunto hoje à noite, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, você quer conhecer esse processo de produzir ou de ter guardas dentro da sua mente? Sim ou não? Coloque para mim aí nos comentários.
Você quer aprender a desenvolver uma parede à prova de balas ao redor da sua mente consciente que acabe neutralizando qualquer entrada construtiva que tente entrar para dentro da sua mente? Coloca para mim aí, sim ou não? E isso é incrível, e quando eu descobri isso, a minha vida, a minha saúde emocional começou a se transformar. Porque é maravilhoso, é algo muito bom você ter essa oportunidade. E nenhuma informação prejudicial ou pensamentos autodestrutivos podem entrar. Olha que incrível isso! Então vai se tornar uma defesa sólida, como uma rocha fornecida por guardas inabaláveis que vão viver dentro de você. Lembra que a gente já viu aqui, a gente até aprendeu que os nossos maiores inimigos, eles vivem dentro de nós? Existe uma autossabotagem muito grande dentro de nós. Agora imagine você, com o poder da sua mente, você desenvolver estratégias, você desenvolver guardas que são verdadeiros guardas mentais, que estarão circulando, criando, né, toda uma proteção no seu perímetro mental. Isso é incrível, gente. E quando você olha para isso, ele vai produzir sim uma defesa como uma rocha fornecida então por esses guardas que serão guardas inabaláveis. E a equipe de guardas da sua mente, ela vai então proteger o perímetro da mente, desarmando então as entradas negativas. Então toda a artilharia do mal que está vindo contra você, que está se levantando contra você, você vai conseguir então desarmar. É como se estivessem implantando dentro de você aquelas minas terrestres, sabe, de guerras assim, minas terrestres na sua mente para explodir num determinado momento. E quando você olha para uma situação como essa, você então olha para a sua mente e a sua mente agora começa a produzir guardas que vão proteger aí o perímetro, né, da sua mente, desarmando então essas minas, essas entradas negativas que vêm para dentro de você. E eu queria fazer uma pausa nessa live, nessa noite, para fazer um pedido muito especial, atendendo agora o pedido da nossa amiga Janaína. Ela está no Instagram nesse instante, vocês do Facebook também conhecem a Janaína, e a Janaína está passando por uma situação que envolve aí a saúde do filho, e ela está um pouco preocupada, como toda mãe que se preocupa com os filhos, e o filho está fazendo uma bateria de exames, e ela está pedindo aqui pelo Instagram orações por ela, pelo filho, orem pelo filhinho dela também, para que Deus tenha misericórdia, ajude ela e toda a família. Então você que acredita em Deus, você reze por ela, ore por ela, peça intervenção divina numa situação como essa, para que ela tenha força como mãe e saúde emocional para lidar com essa situação, tá bom? Não esqueçam da Janaína Costa em suas orações e também aí a sua família. Então a gente já viu aqui na primeira parte agora que a primeira etapa é você começar a implantar uma equipe de guarda mental dentro de você. A segunda etapa aqui agora é você começar a compreender o inimigo. Um dos grandes segredos das guerras no passado, e acredito que hoje também, é você conhecer o seu inimigo. Nós todos enfrentamos um inimigo invisível. E esse inimigo invisível, ele vive dentro de nós ou ele está à nossa volta. Ele já vive dentro de nós por sementes que foram plantadas na nossa mente uma vida inteira. Sementes destrutivas, sementes que se elas nos machucam, nos maltratam e elas se tornaram em nós, na nossa mente inconsciente, elas se tornaram em bloqueios, em traumas emocionais. Então nós precisamos compreender sim o nosso inimigo. Aqueles que entendem o inimigo já estão a meio caminho para ganhar muito na sua saúde emocional e alcançar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos nessa vida. Então, para você conhecer o teu inimigo, você precisa começar a mergulhar para dentro de você, você precisa começar a olhar para dentro de você e fazer perguntas. Fazer perguntas para tentar entender o que se passa com você. E uma das perguntas que você poderia começar a fazer para você mesmo é que quais são as ervas daninhas que estão poluindo constantemente a sua mente? Quais são as ervas daninhas que estão muito fortes dentro de você e estão tendo poder para te sabotar, destruir você? E para responder essa pergunta, você precisa lembrar de algo que eu já falei aqui nas nossas lives, que existem pelo menos 3 forças negativas enganjadas em uma guerra cruel
contra a única força positiva nossa. E quais são eles? E se você não lembra, eu vou relembrar aqui. Existem 3 forças negativas que estão enganjadas para destruir você. Aí eu te pergunto, quer saber quais são elas, sim ou não? Coloca para mim aí no comentário. Porque se você não quiser saber, eu toco em frente aqui e eu não falo. Quais são as 3 forças negativas que estão enganjadas em uma guerra cruel contra a única força positiva que existe dentro de você? Quer saber sim ou não? Coloca aí, o povo já está começando a colocar. São 3 forças cruéis que existem. Quais são elas? Primeira, os intrusos, e daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Os intrusos, os bloqueadores e também os nossos sentimentos. Intrusos, bloqueadores e os sentimentos. Infelizmente, as forças negativas, elas dominam a vida da maioria das pessoas. Lamentável isso, não é verdade? Se as pessoas soubessem o poder que elas têm na mente delas, elas nunca seriam escravos de homens, de mulheres, de filhos, de instituições, de igreja, porque a igreja escraviza muitas pessoas. Não seria escravo, muito menos da sua mente, para você ter uma ideia, porque Deus, quando criou o ser humano, ele disse: governai sobre todas as coisas. E ele deu uma mente incrível para cada pessoa, e essa mente incrível se tornou tóxica, porque a gente permitiu que plantassem porcarias dentro de nós, sementes terríveis dentro de nós, e ele disse: governai sobre todas as coisas. Então não é para ser escravo, muito menos dessa mente que tem um pouquinho mais do que 1 quilo. Está conseguindo entender isso? E infelizmente existem aí, a maioria das pessoas, 99% da população no mundo, acaba sendo então dominado por forças negativas, e conforme comprovado já por vários estudos que foram feitos, estudos de campo, estudos que foram feitos relacionados à atenção plena, infelizmente as pessoas estão se auto-sabotando, se autodestruindo com a própria mente delas, quando deveriam usar a mente para auto-se curar e usar a mente para ser uma bênção para elas mesmas. E quando você olha para isso, a menos então, e você que me assiste as lives, você que pratica os exercícios, você que está conosco nessa guerra para reassumir o controle da sua mente, a menos claro que você esteja ciente e preparado ou preparada para lutar, você não vai alcançar o resultado da saúde emocional. Você vai começar a se entregar, você vai começar a ter a síndrome de Hard. Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Não faça isso com a tua vida. Porque o jogo só termina quando você apita, quando o juiz apita o apito final. E o apito final ainda não foi apitado. Então o jogo da sua vida continua. Então não se auto-sabote, não destrua a sua vida, não destrua a sua saúde emocional, não chegue lá no final da sua história, da sua vida, e você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz com a minha saúde emocional? E depende de quem? Quando você adoecer, quem que você acha que vai cuidar de você? Filhos? Quem vai cuidar de você? Ou você cuida das suas emoções hoje, ou você está encrencado. A menos que você esteja ciente, preparado para lutar. O que você está sendo agora? Que tipo de pessoa você está sendo agora? Que tipo de saúde emocional você está tendo agora? Então agora é a hora de você aumentar o zoom e olhar mais de perto. Está na hora de você olhar para a tua saúde emocional e falar: basta. Está na hora de você olhar para dentro de você e falar assim: eu não aceito mais isso. Você vai até quando? Pessoas que estão sendo destruídas por parasitas emocionais, vampiros emocionais, pessoas narcisistas, pessoas manipuladoras, pessoas que nos escravizam. Se tem uma das coisas que mais escraviza o ser humano, é religião. As pessoas, infelizmente, eu não estou falando de todas, e eu estou falando assim, não estou falando de religião aqui, separe e entenda, mas eu estou falando aqui que uma das coisas mais lindas que Deus deu ao ser humano se chama fé. E tem muita gente que comete um verdadeiro assalto em nome de Jesus. Mas todas as religiões têm o seu papel. Se você quer ter a sua religião, tenha ela, mas não seja escravo de ninguém. Acorda para a vida. Aqui quem manda é você. Você manda em você. E existem 3 direções de defesa que eu quero falar com você hoje à noite. 3 direções de defesa. Para proteger eficazmente, então, o perímetro da sua mente,
você precisa se preparar para ser atacado. Lembra que eu falei na live de ontem, eu falei que as pessoas não estão prontas para os solavancos da vida? Elas não estão prontas para a montanha russa das emoções? Aqui não é diferente. Se você quer proteger a sua mente de forma eficaz, esse perímetro da sua mente, o maior patrimônio que você tem, prepare-se para ser atacado pelos 3 ângulos a seguir aqui nessa live que eu vou falar. 3 ângulos muito fortes que atacam e nos destroem. Então lembre de uma coisa muito importante, tenha na mente aí, existem 3 forças negativas que atacam a única força positiva que você tem. Intrusos, bloqueadores e sentimentos. Se você quer proteger o seu perímetro mental, protegendo, se livrando de coisas ruins, você precisa então se preparar para ser atacado por 3 ângulos diferentes que vêm para você. Primeiro agora, pessoas. Pessoas. E tudo começou lá na primeira infância. Os maiores causadores de bloqueios e traumas emocionais nos filhos são os próprios pais ou os cuidadores. Se você é uma pessoa tímida, adivinhe quem que bloqueou você assim? Nenhuma criança nasce tímida. Se tornou tímido porque os pais te bloquearam. E uma das maneiras de bloquear e fazer com que a pessoa seja tímida é ela chegar e dizer assim: não converse com estranhos. Não aceite nada de ninguém. Por mais que é uma tentativa natural de proteção, mas faz com que as crianças cresçam tímidas. Tem que encontrar uma outra maneira. Então precisa você entender que você vai ser atacado e o primeiro ângulo são pessoas. O segundo é pela tecnologia e o terceiro, pensamentos negativos que vão gerar sentimentos autodestrutivos. Repetindo então aqui, pessoas, tecnologia e pensamentos negativos, autodestrutivos. Se você entendeu, você precisa se preparar para ser atacado por 3 ângulos diferentes. Quais são eles? Escreve para mim aí se você pegou. Pessoas, tecnologia e pensamentos negativos autodestrutivos. Consegue escrever aí para mim? Pessoas, tecnologia, pensamentos negativos autodestrutivos. Nunca esqueça disso. E quando a gente olha para o primeiro aqui, pessoas... Pessoas é a primeira força pela qual constantemente nós somos atacados. Vem muito forte. E como que nós somos atacados através das pessoas? Colegas que têm ciúmes de nós. Lembra de uma das lives aí que eu contei a história quando eu tinha 15 anos de idade e que eu fui trabalhar numa empresa e tinha um garoto que tinha ciúme de mim? E tinha um garoto que não me olhava com bons olhos, e tinha um garoto que começou a me perseguir, porque antes de eu chegar lá, ele era o, sei lá como é que eu posso chamar, ele era o Dom Juan das menininhas que existiam nessa indústria, e quando chegou eu, acho que ele acreditou que eu era mais bonito do que ele, sei lá, eu acho que as meninas começaram a comentar, não sei, e esse garoto começou a me perseguir. Lembra que eu te falei? Colegas com ciúmes. Um outro quadro aqui poderia ser... chefes enfraquecidos que têm sérios problemas, que começam a perseguir o funcionário, clientes desagradáveis. Então você tem que se preparar para ser atacado por esse tipo de gente. Pessoas estranhas e zangadas, nem me fale do trânsito. Trânsito é coisa de doido, coisa loucura, não é verdade? Gratidão àqueles que escreveram aí, pessoas, tecnologia e pensamentos negativos. Você precisa se preparar para ser atacado por isso. Estranhos zangados, pessoas que estão cheios de lixos emocionais, pessoas que estão carregados como verdadeiros caminhões de lixo e ele está louco procurando alguém para descarregar em cima. Então você precisa se preparar porque em algum momento na trajetória da sua vida vão jogar lixo contra você. Que mais aqui, ó? Então esse tipo de pessoas podem facilmente arruinar o seu dia. Podem te ofender verbalmente e podem ser muito malvados com você. Então, se você não se prepara, você está encrencada. Você já era. Você tem que tomar um certo cuidado. Então, essas pessoas vão te fazer muito mal. E você paga um preço enorme por esse tipo de comportamento.
E não é apenas um dia que acaba sendo arruinado. Quantas vezes essa experiência negativa que fizeram contra você, ela se torna um círculo vicioso, ela começa a ir e vir, ela começa a repetir dentro de você as experiências negativas constantemente dentro de você, como se fosse um filme, passando incontáveis horas, dias e semanas, voltando às palavras, as coisas ruins que fizeram contra você. É terrível, né, gente? Parentes mais próximos ou melhores amigos e colegas de trabalho. Pessoas gentis, né? Mas eles também causam danos quando eles tentam super proteger você às vezes. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso na tentativa de proteção. Eles não acreditando e te desanimando, duvidando dos teus sonhos, duvidando das coisas que você pode fazer, destruindo as suas paixões. Muitos sonhos, para você ter uma ideia, foram assassinados. Muitos sonhos foram mortos por aqueles que nós mais amamos. Pense nisso. Pare por um instante e pense em sonhos que você algum dia teve. Pense em planos, projetos que você tinha vontade de desenvolver, de fazer, e essas pessoas mataram teus sonhos. Essas pessoas destruíram os teus sonhos. Então, pessoas são uma das principais fontes de informações negativas e destrutivas. Faça um teste aí na sua vida e faça uma lista, sei lá, de 3, 4, 5, 7 pessoas, não sei, que jogaram lixo emocional na sua mente. Lá lembrando desde os seus cuidadores, dos seus pais. Faça uma listinha aí para você fazer uma ideia. Mesmo que sejam membros da família ou não sejam membros da família. Pessoas que criticaram você de forma não construtiva, de modo que você não pôde melhorar em nada aprendendo com feedback, muito pelo contrário, eles foram narcisistas, manipuladores, te maltrataram, te machucaram. Ou eles criticaram, ou eles colocaram você em uma prisão mental de insegurança, totalmente inseguro. Talvez eu esteja falando na live nessa noite para você que está no YouTube, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook. Pessoas que te provocaram insegurança e você é muito insegura, você é inseguro, talvez você se sinta inadequado ou os ambos as coisas. Então decida agora que chegou a hora de impedir essas invasões em seu futuro de sucesso, na sua saúde emocional, nos teus relacionamentos, em tudo que você colocar a mão. Não deixe que roubem o seu tempo, não permita que roubem as suas paixões. Aprenda, chegou a hora de você aprender estratégias que você consiga estar adicionando a cada dia para proteger a sua mente, para lidar com pessoas desse tipo. Então, quer ter saúde emocional, quer prosperar nos relacionamentos, prosperar também financeiramente, lembre-se, você precisa se preparar para ser atacado por 3 grupos. Que grupos são esses? Recapitulando, o primeiro grupo são pessoas. O segundo é tecnologia. O terceiro, pensamentos negativos, autodestrutivos que vêm para dentro de você. Então chegamos agora ao segundo grupo, que é a tecnologia. E esse, gente, quando a gente olha para ele, é muito forte. Por quê? Porque na era da conectividade que a gente vive hoje, que a gente pode chamar de insana, totalmente insana. Aqueles que podem rejeitar informações negativas, avassaladoras, provenientes da tecnologia, serão homens e mulheres que sairão excepcionalmente bem na sua vida, nos relacionamentos, na sua saúde emocional, em tudo aquilo que colocarem à mão. Tá conseguindo entender? Basta você olhar. Bom, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? A tecnologia, para você ter uma ideia, mata mais sonhos do que armas de destruição em massa. Então pense muito sobre isso quando você pensar no segundo fator agora, no segundo grupo que mais ataca as pessoas, e você precisa se preparar para isso, se chama tecnologia. E eu vou dar agora alguns pontos aqui. Primeiro deles, as notícias do mundo poluem nossas mentes com informações desnecessárias, deprimentes sobre terrorismo, crimes, política, economia e doenças. Olha agora a questão da pandemia. As pessoas ficaram enlouquecidas e ainda continuam enlouquecidas por causa de notícias sensacionalistas que desgraçam a saúde emocional de cada um de nós. Programas de TV, gente.
programas de TV. Tem alguns programas de TV que nos tornam burros. Preste atenção nisso. Nos programam para mediocridade. E é incrível isso. É triste ao mesmo tempo. Programas de TV, novela então, gente. Que desgraça. E se você assiste novela, eu te respeito. Por favor, não me leve a mal, não fique bravo comigo. Te respeito. Mas eu tratei, para você ter uma ideia, como terapeuta de família, um tempo atrás, um caso muito cruel de uma família toda destruída. Porque a mulher acabou indo para o caminho da infidelidade e o pano de defesa, o alicerce de defesa que ela dizia é que o artista da novela era incrível, era maravilhoso, era carinhoso e o marido não era. Então ela saiu em busca na tentativa de encontrar um homem que fosse o artista da novela e ela falou até o nome que não cabe aqui. Incrível, não é verdade? Quando você olha para isso, uma outra coisa agora são os sites de redes sociais e serviços de streaming de vídeo. Eles ganharam a guerra contra a televisão e agora são o inimigo número 1 na destruição de sonhos das pessoas, matando o seu tempo. A quantidade de gente que acaba emburrecendo em série atrás de série. E a pessoa não trata a sua mente, muito pelo contrário, assiste algumas séries loucas aí que tem um poder altamente destrutivo da mente. E estão matando, inclusive, também o seu tempo. E quando eu digo isso, eu não estou falando que você não deve assistir, mas, por favor, dose. Tem gente que passa 15, 20, 30 horas, um capítulo atrás do outro de uma série. O que dizer dos videogames, smartphones, tablets? Eles nos afastaram dos nossos filhos, afastaram dos amigos, afastaram os amigos de nós. É uma tragédia, gente. Para sempre, não volta mais. É trágico e terrível uma cena como essa, de você ver às vezes, eles vão visitar a vozinha, e todo mundo vai visitar a vozinha porque está com saudade da vozinha, e todo mundo está com o celular na mão, um smartphone, um iPhone na mão, e a velhinha está lá. A minha mãe tem 80 anos, e minha mãe odeia celular. Ela odeia, ela tem porque precisa se comunicar, mas não tem rede social, não tem nada. Ela diz assim que é a pior tragédia, e ela sente isso na pele, ela fala. Programas de rádio, eles ainda existem, são poucos, mas ainda existem, e mantém a maioria das pessoas que ainda escutam rádio, né, no estado de nasci para pagar as contas, ouvir piadas estúpidas e morrer, que é o que acontece. E eu não estou atacando isso, gente, para maltratar, a gente está falando de saúde emocional, consegue entender? E a saúde emocional passa por isso. Quais são as outras tecnologias que estão te prendendo? Quais são as outras tecnologias que estão bombardeando a sua mente consciente todos os dias? Que você está usando constantemente? Quer ver uma rede social? Ixi, agora... Tem uma rede social que surgiu agora, gente. Bem incrível. Quando você olha para ela, você se assusta. Porque hoje, pelo amor de Deus, o que mais sabem fazer é fazer umas loucuras, umas dancinhas e ficar rebolando na frente da câmera. E isso é trágico, não é verdade? A que ponto chegou o ser humano? Mas é o que está acontecendo. Um tempo atrás, as mulheres se permitiram perder o seu valor, permitindo que as músicas fossem criadas com letras horríveis, denegrindo a imagem linda da mulher pela qual Deus criou. As mulheres se permitiram rebolando essas músicas e denegriram a sua própria imagem. E hoje vivemos num período de tempo, novamente, em que na rede social, principalmente a nova, mas no Instagram já tem um pedacinho dela também, as pessoas estão fazendo dancinhas, rebolando e fazendo coisas loucas, se vestindo de mulher ou tantas outras coisas. Respeito todo mundo. Mas a que ponto chegou o ser humano? Consegue entender isso? O que a gente vai deixar para o futuro? Qual é a visão que os nossos filhos que estão crescendo vão ter das mulheres ou das pessoas no geral? E quando você olha para isso, quais são as outras tecnologias que estão prendendo você? E chegamos agora na etapa número 3, ou terceiro grupo, melhor falando aqui. Terceiro grupo agora, então nós já vimos aqui que são as pessoas, e você tem que se preparar para as pessoas que te atacam, e você precisa também se preparar para a tecnologia que está emburrecendo ou está adoecendo mentalmente as pessoas. E a etapa número 3 agora, se preparar para pensamentos negativos e autodestrutivos.
O terceiro maior inimigo, olha que terrível isso, gente. O terceiro maior inimigo, ele ataca de dentro para fora. E aí que é cruel. Ele não está vindo de fora, porque quando o inimigo está se levantando e está vindo de fora, às vezes você enxerga ele. Mas quando você olha para uma situação como essa agora, o teu inimigo está vindo de dentro, ou seja, ele vive dentro de você, ele está no seu interior, ele tem um poder altamente tóxico e destrutivo. Ou você acorda para a vida, ou esse terceiro inimigo vai destruir você, e ele já tem destruído a sua saúde emocional. Olhe para a sua vida, olhe para a tua saúde emocional e pare por um tempo. Está feliz com isso? Está contente com a sua saúde emocional? Do jeito que está indo a tua saúde emocional, para onde ela vai te levar? O terceiro maior inimigo ataca de dentro para fora. E provavelmente é a força mais devastadora que existe, o mais implacável, nossos próprios pensamentos. Terrível, não é verdade? Pensamentos negativos, eles escravizam a maioria da população. E você já aprendeu aqui, ou talvez leu em algum lugar, que houve um cálculo, um estudo que a gente tem entre 40 a 70 mil pensamentos diários. Alguns estudos falam em 60 mil, mas tem estudos que falam em 70 mil. 40 a 70 mil pensamentos por dia, ou seja, diários, e a maioria deles pensamentos negativos. Pensamentos autodestrutivos, pensamentos que não são construtivos. E essa milhagem, a sua milhagem, ela pode variar. Mas volte apenas por 1 hora no tempo e lembre-se, como foram os teus pensamentos? O que você pensou na última hora? Nos últimos 60 minutos, o que você permitiu que dentro de você fervilhasse? E aí chegamos na última parte, então, dessa live, nessa noite, que entraria como passo número 3, execução do plano de defesa. E a gente começou uma série hoje sobre guardas mentais. E o plano de defesa, se você realmente quer se sair bem na sua vida, se você realmente quer ter saúde emocional, se você realmente quer conseguir um bom emprego, o emprego dos sonhos, se você quer ganhar dinheiro, se você quer montar um negócio poderoso, se você quer se dar bem, inclusive nos teus relacionamentos, enquanto tem tempo suficiente para ficar com as pessoas que você ama, não há outra opção a não ser proteger o perímetro implantando uma equipe de guardas na sua mente. E nos próximos dias eu vou estar ensinando passo a passo como fazer isso. Então você não pode se dar tempo ou luxo de você permitir que o lixo de outras pessoas esteja entrando para dentro de você. Tecnologia estúpida, arranque da sua vida. Pare de mergulhar em notícias desagradáveis, notícias ruins. Tem gente que gosta de almoçar na frente da televisão, parece, ou até escutando rádio, parece que vai sair sangue do rádio ou da televisão. Só desgraça que matou esse, que matou aquele, que morreu, ou a doença, pessoas preocupadas ainda com a pandemia, querendo saber quantos morreram, quantos estão infectados. Tire isso da sua vida. Vai te levar aonde esse negócio? Então, não dê tempo para o lixo dos outros. Cuide com a questão da tecnologia estúpida e os seus próprios pensamentos autodestrutivos. Tire de dentro de você. E nessa live hoje a gente começou a dar início a essa série incrível, Guardas Mentais. E a gente viu aqui, recapitulando aqui, para a gente entender que se você quer ter saúde emocional, você precisa se preparar para apanhar por 3 grupos muito fortes. E nunca esqueça disso. Primeiro são as pessoas. As pessoas são cruéis. As pessoas são narcisistas. As pessoas têm um poder muito grande para nos destruir. E você, o pior de tudo, que pode estar dentro da sua família, nos teus amigos ou pessoas zangadas e loucas, cheias de lixos aí fora. Patrões, mercenários e assim por diante. O segundo grupo tem a ver com tecnologia. Uma tecnologia que está emburrecendo as pessoas. Está fazendo as pessoas fazerem coisas loucas. Coisas ignorantes, idiotas às vezes. Porque estão mergulhados nesse tipo de coisa e não estão cuidando do seu principal ativo, sua saúde emocional. E os pensamentos negativos, autodestrutivos que estão dentro de você. E eu queria terminar essa live nessa noite perguntando para você, fez sentido o que a gente conversou hoje aqui? Foi bom o conteúdo? Você quer, junto comigo, aprender como colocar os guardas mentais dentro da sua mente?
se livrar dessas coisas aqui. Se você quer, coloque nos comentários. Eu topo, eu quero, eu vou para cima, eu vou proteger a minha mente, o que você quiser colocar aí. Eu queria terminar a live dessa noite falando para você que você é um ser incrível, que você é uma pessoa muito especial e que você nasceu para ser feliz, apesar das lutas, apesar dos traumas, apesar dos bloqueios emocionais. Você precisa entender que você tem um ativo muito grande, que é a sua mente. Dentro de você, uma capacidade incrível de transformar a história da sua vida, um passo de cada vez, um dia de cada vez, um tijolinho de cada vez. Lembrando e olhando que a sua vida é um filme, e nesse filme vai ter solavancos, vai ter turbulência, vai ter coisas ruins acontecendo e que vão prejudicar a foto do filme da sua vida. Mas vão existir muitas outras cenas lindas e especiais, principalmente quando você tomar a decisão de você se levantar e você falar: basta, aqui quem manda sou eu. O legítimo dono dessa terra sou eu. A pessoa que se preocupa com a minha saúde emocional sou eu. Não entregar a sua saúde emocional na mão de um médico, não entregar a sua saúde emocional para os filhos cuidarem, para o marido cuidar, para a esposa cuidar, mas sim colocar a sua saúde emocional nas tuas mãos, cuidando de você, cuidando de você. E quando você começar a fazer isso, esses guardas que vão viver dentro de você vão começar a transformar a sua história. Um tempo atrás, eu cheguei ao ponto, e eu já te falei, de pensar em desistir da minha vida. Porque a minha linha de valores, ela foi pisada, foi arrancada, foi machucada, maltratada por pessoas que eu confiava, por pessoas que eu dividia a minha vida, por pessoas que se diziam meus amigos, por pessoas que viraram as costas para mim nos momentos mais difíceis. E quando eu busquei socorro, eu procurei socorro nos filhos e não encontrei. Eu procurei socorro em outras pessoas e muito poucas pessoas eu pude contar. E no fundo do poço, no caos das emoções, eu pensei em desistir. Eu estava naquele período até fora da casa da minha mãe, porque eu tinha ido para a casa dela, eu estava distante. E numa noite eu liguei para minha mãe e disse: mamãe, eu não suporto mais e eu vou desistir da coisa mais linda que eu recebi, que foi a minha vida. E houve muito choro, a gente chorou muito, minha mãe chorou, eu chorei. Passamos por um momento muito difícil. E ela pediu, pelo amor de Deus, que eu lutasse, que eu não desistisse. E eu gritava por Deus no momento mais difícil que eu enfrentei, e havia um silêncio de Deus. Um silêncio que depois eu entendi, naquela hora eu não entendia, parecia que Deus estava contra também a minha pessoa, mas Ele não estava. Deus nunca está contra nós. Deus tinha visto tudo que haviam me feito, e Ele começou a trabalhar na minha mente, e eu entendi que eu precisava sair do poço, e eu me especializei no estudo da mente, eu comecei a estudar para me tratar, e eu comecei a sair do poço, comecei a colocar a minha mão e deslizava, eu caía, eu comecei a sair de lá, porque eu entendi, quando eu comecei a sair, que Deus ele tinha um plano para a minha vida, muito maior do plano que Ele tinha na minha vida anterior, na minha vida que se foi. Mas o plano que Ele tinha era transformar vidas, salvar homens e mulheres, abrir a vista daqueles que estão cegos, doentes emocionalmente falando. E Ele tem me levantado. E você vai ver o que Deus vai fazer através desse trabalho. Por isso que eu te peço, me inclua nas suas preces, nas suas orações, para que Deus continue me dando sabedoria, para que eu consiga alcançar o maior número de corações, de pessoas que estão sangrando aí fora e que não entendem que existe sim uma solução. E se você entende que isso pode ajudar outros, eu te peço humildemente, compartilhe. Faça chegar ao maior número de pessoas, porque quando você compartilha, você está dizendo para as mídias sociais que esse negócio é bom e que ele tem que ser levado adiante. E se fez sentido o que conversamos nessa noite, faça isso. E para finalizar a live dessa noite, lembre-se de algo muito importante. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um grande abraço nessa noite, fiquem na paz, fiquem com Deus.
Tenham uma excelente noite, não esqueçam de fazer a rotina noturna. Olhe no espelho essa noite ou deitado já na cama e comece a criar a sua crença fortalecedora, a sua linha de valores, dizendo que você é incrível, que você é especial, que você é uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, que você nasceu para vencer, que você tem saúde emocional, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo e que você vai deitar agora ou já vai estar deitado e vai pegar no sono, vai descansar, que a sua mente é saudável, que você tem saúde emocional, mesmo que não seja uma verdade presente aqui e agora. Em pouco tempo vai se tornar. Tá bom, ser de luz? Um grande abraço, um beijão no coração e lembre-se, eu amo muito vocês e se não desistirem de mim, eu não desistirei de vocês. Um grande abraço e eu me encontro com você amanhã na próxima live. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, faça chegar ao maior número de pessoas, fale de Orial Pedroso ao mundo e fale da minha missão e eu estarei com maior alegria ajudando as pessoas que você tanto ama. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.